Olá, amiguinhos! Estamos indo bem, e estou muito feliz por você estar comigo todos esses dias. E hoje chegamos no dia 98. E até aqui o Senhor nos tem ajudado. Hoje seguimos nossa jornada pelo livro de 2 Reis, mergulhando em capítulos cheios de reviravoltas, milagres e o agir poderoso de Deus para cumprir sua palavra. Destaques da leitura: a fome e o livramento de Samaria. O cumprimento da profecia sobre Jeú e a queda de Jezabel, o fim trágico da rainha que perseguiu os profetas do Senhor. Para refletir: você confia que Deus pode agir mesmo quando tudo parece impossível? Como podemos aprender com a justiça e a fidelidade de Deus nesses capítulos? No final da leitura vamos orar para que tenhamos fé para esperar pelo agir de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis, e para que sejamos instrumentos da sua vontade. Então vamos lá! Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, comentar aqui embaixo o que Deus falou com você através dessa leitura, e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal Fichinha da Bíblia para acompanhar essa jornada do devocional diário. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, e vamos juntos crescer na palavra de Deus. Prontos para começarmos? 2 Reis capítulo 7. Verso 1. Eliseu respondeu: escute o que o Senhor diz, e amanhã a esta hora, você poderá comprar em Samaria 3,5 kg do melhor trigo ou 7 kg de cevada por uma barra de prata. O ajudante pessoal do rei disse a Eliseu: mesmo que o Senhor Deus abrisse janelas no céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. Eliseu respondeu: com os seus próprios olhos você vai ver isso acontecer, mas não vai comer. O exército dos sírios foge. 4 homens que sofriam de uma doença contagiosa da pele estavam do lado de fora dos portões da cidade de Samaria. Eles disseram uns aos outros: por que ficamos aqui sentados esperando a morte? Não vale a pena entrar na cidade porque lá iríamos morrer de fome, mas, se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos então para o acampamento dos sírios. Se eles nos deixarem viver, ficaremos vivos, se nos matarem, bem, nós vamos morrer de qualquer jeito mesmo. Verso 5. E assim, quando começou a escurecer, eles foram até o acampamento dos sírios. Porém, quando chegaram, não havia ninguém lá. Deus havia feito com que os sírios ouvissem um barulho que parecia o de um grande exército, com cavalos e carros de guerra. Então eles pensaram que o rei de Israel havia pago os reis dos heteus e dos egípcios e os seus exércitos para os atacarem. Por isso, ao anoitecer, os sírios haviam fugido para salvar a sua vida, abandonando as barracas, os cavalos e jumentos e deixando o acampamento como estava. Quando os 4 homens chegaram ao acampamento, entraram numa barraca, comeram e beberam do que havia ali e pegaram a prata, o ouro e as roupas que acharam. Depois saíram e esconderam tudo. Aí voltaram, entraram em outra barraca e fizeram a mesma coisa. Mas então disseram: nós não estamos agindo bem. Temos boas notícias e não devíamos ficar calados. Se esperarmos até amanhã para contar, certamente seremos castigados. Vamos agora mesmo contar isso lá no palácio. Verso 10. Então saíram do acampamento dos sírios, voltaram para Samaria e gritaram para os guardas que estavam nos portões: nós fomos até o acampamento dos sírios e não vimos, nem ouvimos ninguém. Os cavalos e os jumentos estão lá amarrados, e as barracas estão do mesmo jeito que os sírios deixaram. Os guardas anunciaram a notícia, e ela foi contada no palácio. Ainda era de noite, mas o rei se levantou e disse aos seus oficiais: vou dizer a vocês o que foi que os sírios planejaram. Eles sabem que nós não temos nenhuma comida e por isso saíram do acampamento e foram se esconder no campo. Eles pensam que nós vamos sair da cidade para procurar comida e aí nos pegarão vivos e conquistarão a cidade. Um dos oficiais disse: os que ficaram aqui na cidade vão morrer de qualquer jeito, como alguns já morreram. Portanto, deixe que nós mandemos alguns homens com 5 dos cavalos que restaram, para assim podermos descobrir o que foi que aconteceu. Eles escolheram alguns homens,
E o rei os mandou em 2 carros de guerra com ordem para descobrirem o que havia acontecido com o exército dos sírios. Verso 15. Os homens foram até o rio Jordão e viram por toda a estrada as roupas e as armas que os sírios tinham abandonado enquanto fugiam. Então voltaram e contaram ao rei. O povo de Samaria saiu e avançou nas coisas que tinha no acampamento dos sírios. E, conforme o Senhor tinha dito, 3,5 kg do melhor trigo ou 7 kg de cevada foram vendidos por uma barra de prata. Acontece que o rei de Israel tinha colocado seu ajudante pessoal como encarregado do portão da cidade. Esse oficial foi atropelado pelo povo e morreu, como Eliseu tinha dito quando o rei tinha ido falar com ele. Eliseu tinha dito ao rei que no dia seguinte, naquela hora, 3,5 kg do melhor trigo ou 7 kg de cevada seriam vendidos em Samaria por uma barra de prata. E o oficial havia respondido: e mesmo que o Senhor Deus abrisse janelas no céu e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. E Eliseu havia respondido: com os seus próprios olhos você vai ver isso acontecer, mas não vai comer. Verso 20. E foi exatamente isso que aconteceu com ele, e morreu pisado pelo povo no portão da cidade. 2 Reis capítulo 8. A mulher de Sunem volta para a sua terra. Verso 1. Eliseu tinha dito à mulher que morava em Sunem, a mãe do menino que ele tinha ressuscitado, que o Senhor Deus tinha avisado que ia haver uma grande falta de alimentos. Disse também que a fome ia durar 7 anos naquela terra e, por isso, ela devia sair de lá com a sua família e ir morar em outro lugar. Ela havia seguido o conselho do profeta e tinha ido com a sua família morar na terra dos filisteus, onde ficou 7 anos. Quando passaram os 7 anos, ela voltou para Israel e foi falar com o rei a fim de pedir que devolvessem a sua casa e as suas terras. O rei estava falando com Geazi, o empregado de Eliseu, pois queria saber dos milagres que Eliseu havia feito. Verso 5. Geazi estava contando ao rei como Eliseu havia feito um morto viver de novo. Nesse momento a mulher chegou para fazer o seu pedido ao rei. Então Geazi disse: ó rei, aqui está a mulher, e aqui está o filho dela que Eliseu ressuscitou. O rei fez perguntas à mulher, e ela confirmou a história de Geazi. Então o rei chamou um oficial e lhe disse que devolvesse à mulher tudo o que era dela e também o valor de todas as colheitas que as suas terras haviam produzido durante os 7 anos em que ela havia estado fora. Eliseu e o rei da Síria. Eliseu foi até a cidade de Damasco numa época em que o rei Ben-Hadad, da Síria, estava doente. Quando o rei soube que Eliseu estava lá, disse a Azael, um dos seus oficiais: leve um presente para o profeta e peça a ele que consulte a Deus, o Senhor, para saber se vou ficar bom. Então Azael carregou 40 camelôs com todos os tipos dos mais finos produtos de Damasco e foi falar com Eliseu. Quando se encontrou com ele, disse: o rei Ben-Hadad, que é como se fosse seu filho, mandou perguntar ao Senhor se ele vai ficar bom da sua doença. Verso 10. Eliseu disse: o Senhor Deus me disse que o rei vai morrer, mas diga a ele que ele vai ficar bom. E ficou olhando firmemente para Azael durante tanto tempo, que ele ficou sem jeito. De repente, Eliseu começou a chorar. 12 E Azael perguntou: por que é que o Senhor está chorando? Eliseu respondeu: porque sei das coisas terríveis que você vai fazer contra o povo de Israel. E continuou: você vai pôr fogo nas fortalezas de Israel, vai matar os moços, esmagar as crianças e rasgar a barriga das mulheres grávidas. Como poderia eu chegar a ser tão poderoso? Perguntou Azael. Eu não sou ninguém. O Senhor Deus me mostrou que você vai ser o rei da Síria. Respondeu Eliseu. Azael voltou até o lugar onde estava o rei Ben-Hadad, e este lhe perguntou: o que foi que Eliseu disse? Ele disse que o Senhor vai ficar bom, com certeza. Respondeu Azael. 15 Mas no dia seguinte Azael pegou um cobertor, molhou-o bem e com ele sufocou o rei. E Azael ficou no lugar de Ben-Hadad como rei da Síria. O reinado de Jeorão, de Judá. No 5º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, como rei de Israel, Jeorão, filho de Josafá, se tornou o rei de Judá. Quando isso aconteceu,
Jorão tinha 32 anos de idade. Ele governou 8 anos em Jerusalém. A mulher dele era filha do rei Acabe, de Israel, e Jorão seguiu os maus caminhos de Acabe e dos outros reis de Israel, como a família de Acabe havia feito. Jorão pecou contra Deus, o Senhor, mas o Senhor não quis destruir Judá, pois havia feito uma aliança com o seu servo Davi, prometendo que os seus descendentes sempre seriam reis. Verso 20. Durante o reinado de Jorão, o país de Edom se revoltou contra Judá e se tornou independente. Por isso, Jorão saiu com todos os seus carros de guerra e foi até Zair. Ali eles foram cercados pelos edomitas. Para escapar, Jorão e os comandantes dos seus carros de guerra atacaram os edomitas durante a noite, e os soldados de Jorão fugiram para as suas casas. Desse tempo em diante, Edom ficou independente de Judá. Nessa mesma época a cidade de Libna também se revoltou. Todas as outras coisas que Jorão fez estão escritas na história dos reis de Judá. Jorão morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi, e o seu filho Acasias ficou no lugar dele como rei. O reinado de Acasias, de Judá. Verso 25. No ano 12 do reinado de Jorão, filho de Acabe, como rei de Israel, Acasias, filho de Jorão, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Acasias tinha 22 anos de idade. Ele governou 1 ano em Jerusalém. A mãe dele se chamava Atália e era filha do rei Onri, de Israel. Por ser aparentado com o rei Acabe pelo casamento, Acasias seguiu o exemplo da família de Acabe e pecou contra Deus, o Senhor. O rei Acasias se juntou com o rei Jorão, de Israel, a fim de guerrear contra o rei Azael, da Síria. Os exércitos deles lutaram em Ramote-Gileade, e Jorão foi ferido na batalha. Então ele voltou para a cidade de Jezreel a fim de tratar dos ferimentos, e Acasias foi até lá para visitá-lo. 2 Reis capítulo 9. Jeú é ungido para ser rei de Israel. Verso 1. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos jovens profetas e disse: Apronte-se e vá até Ramote-Gileade. Leve este jarro de azeite e, quando chegar lá, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Ninsi. Leve-o para outra sala, longe dos seus companheiros. Aí derrame azeite na cabeça dele e diga: O Senhor Deus anuncia que o está ungindo para ser rei de Israel. Depois saia de lá o mais depressa que puder. Então o jovem profeta foi até Ramote-Gileade e lá encontrou reunidos os oficiais do exército. Ele disse: Eu trouxe uma mensagem para o Senhor. Jeú perguntou: Com qual de nós você está falando? Com o Senhor mesmo. Respondeu ele. Verso 6. Então os dois foram para uma sala, e o jovem profeta derramou azeite na cabeça de Jeú e disse: O Senhor, o Deus de Israel, anuncia isto, que eu estou ungindo você para ser o rei do meu povo de Israel. Você deve matar o seu chefe, o rei Jorão, filho de Acabe, para que assim eu castigue Jezabel por haver assassinado os meus profetas e os meus outros servos. Toda a família e todos os descendentes de Acabe devem morrer. Eu vou acabar com todos os homens da família dele, tanto os jovens como os velhos. Vou tratar a família dele como tratei as famílias do rei Jeroboão, filho de Nebate, e do rei Baasa, filho de Aías. Verso 10. Jezabel não será sepultada, o seu corpo será comido pelos cachorros perto da cidade de Jezreel. Depois de dizer isso, o jovem profeta saiu da sala e fugiu. Jeú voltou para o lugar onde estavam os seus companheiros, e eles perguntaram: Tudo bem? O que aquele louco queria com você? Vocês sabem muito bem o que ele queria. Respondeu Jeú: Não sabemos, não. Disseram eles. Conte o que ele disse. Jeú contou. Ele me disse que o Senhor Deus anuncia isto, e eu estou ungindo você, Jeú, para ser o rei de Israel. No mesmo instante, eles estenderam as suas capas sobre os degraus para Jeú passar, tocaram a corneta e gritaram: Jeú é o rei. Jeú mata Jorão. Então Jeú fez uma revolta contra o rei Jorão. Jorão estava em Jezreel tratando dos ferimentos que havia recebido em Ramote-Gileade, na batalha contra o rei Azael, da Síria.
Por isso, Jeú disse aos seus colegas oficiais: se vocês estão do meu lado, não deixem que ninguém saia escondido de Ramote Gileade para ir avisar os moradores de Jezreel. Verso 16. Então subiu no seu carro de guerra e saiu para Jezreel. Jorão ainda não tinha sarado, e o rei Acasias, de Judá, se encontrava ali fazendo-lhe uma visita. Um guarda que estava na torre de vigia de Jezreel viu Jeú e os seus soldados chegando e gritou: vejo alguns homens chegando a cavalo. Aí Jorão disse: mande um homem a cavalo para descobrir se são amigos ou inimigos. O mensageiro foi encontrar-se com Jeú e disse: o rei quer saber se o senhor vem como amigo. Isso não é da sua conta. Respondeu Jeú. E mandou: passe para trás de mim. O guarda que estava na torre de vigia contou que o mensageiro havia se encontrado com o grupo, porém não estava voltando. Outro mensageiro foi mandado e fez a mesma pergunta a Jeú. E novamente ele respondeu: e isso não é da sua conta. Passe para trás de mim. Verso 20. Novamente o guarda contou que o mensageiro havia chegado até o grupo, porém não estava voltando. E disse também: o chefe do grupo está guiando o seu carro de guerra como um louco, exatamente como Jeú faz. Aprontem o meu carro de guerra. Ordenou o rei Jorão. O carro foi preparado, e então ele e o rei Acasias saíram, cada um no seu carro, para ir ao encontro de Jeú. Eles se encontraram com ele no campo que havia sido de Nabote. Aí Jorão perguntou: você veio como amigo? Jeú respondeu: como podemos ser amigos quando ainda continuam as feitiçarias e a adoração de ídolos que Jezabel, a sua mãe, começou? Então Jorão virou o seu carro e fugiu, gritando para Acasias: é uma traição, Acasias. Mas Jeú puxou a corda do seu arco com toda a força e atirou uma flecha, que feriu Jorão nas costas. A flecha atravessou o coração, e ele caiu morto no seu carro de guerra. Verso 25. Aí Jeú disse a Bidkar, o seu ajudante: pegue o corpo dele e jogue no campo que era de Nabote. Lembre que, quando nós dois estávamos juntos andando a cavalo atrás de Acabe, pai de Jorão, o Senhor Deus disse estas palavras contra Acabe, e ontem eu vi o assassinato de Nabote e dos seus filhos. E prometo que castigarei você aqui, neste mesmo campo. E Jeú ordenou ao seu ajudante: pegue o corpo de Jorão e jogue no campo que era de Nabote, para que assim seja cumprida a promessa de Deus, o Senhor. A morte de Acasias. O rei Acasias, de Judá, viu o que tinha acontecido e fugiu no seu carro na direção da cidade de Bet-Agã. Mas Jeú o perseguiu e disse aos seus soldados: matem Acasias também. E eles o feriram quando ele ia no seu carro pela estrada que sobe para Gur, perto da cidade de Iblião. Mas Acasias conseguiu fugir até a cidade de Megido, onde morreu. Os seus oficiais levaram o corpo de volta para Jerusalém e o sepultaram nos túmulos dos reis, na cidade de Davi. Acasias havia começado a reinar em Judá no ano 11 do reinado de Jorão, filho de Acabe, em Israel. Jezabel é morta. Verso 30. Jeú chegou a Jezreel, e Jezabel ficou sabendo disso. Então pintou os olhos, penteou os cabelos e ficou numa janela do palácio, olhando para a rua. Quando Jeú entrou pelo portão do palácio, ela gritou: olá, Zinri, assassino do seu senhor. Jeú olhou para cima e gritou: quem está do meu lado? 2 ou 3 oficiais do palácio olharam para ele de uma janela, e Jeú lhes disse: joguem essa mulher daí. Eles a jogaram, e o sangue dela respingou a parede e os cavalos. Jeú passou por cima dela com os cavalos e o carro e entrou no palácio. E, depois que comeu e bebeu, disse: peguem aquela maldita e a sepultem. Afinal de contas, ela é filha de um rei. Verso 35. Mas os homens que saíram para sepultá-la só encontraram a caveira e os ossos das mãos e pés. 36 Então eles voltaram, contaram a Jeú, e este disse: foi isto que o Senhor Deus disse que ia acontecer quando falou por meio do seu servo Elias,
da cidade de Tisbé, os cachorros comerão o corpo de Jezabel perto da cidade de Jezreel. Os seus restos serão espalhados ali como esterco, e assim ninguém poderá dizer, esta era Jezabel. Hoje lemos mais alguns capítulos do livro de 2 Reis. E foi muito bom estar aqui com vocês. Quero que você deixe seu comentário sobre qual foi a maior lição que aprendeu hoje nesse devocional. Agora quero orar com você. Coloque a mão no seu coração e repita comigo. Ó Deus! Como o Senhor é bom! E tua fidelidade dura para sempre. Tu és o Deus que protege e guarda aqueles que te amam. Te peço que guarde o meu coração, para que eu ame sempre o Senhor. Reconheço que sem ti eu nada sou. Abençoa a minha família. E que o Senhor reine em nosso lar. E que o meu coração permaneça puro. E meus pensamentos seja agradável a ti. Eu te louvo e te exalto. Em nome de Jesus. Amém. Amanhã te aguardo para mais um devocional com o Fichinha. E amanhã vamos ler mais alguns capítulos da Bíblia e também fazer a nossa oração. Espero você aqui. Tchau e até amanhã.